Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, né? Se é possível amar ele ou ela amar a amante, né? Ou o amante. Por quê? Porque eu tenho muitas mentoradas trazendo esses assuntos em questões, Sheila, eh, eu vi lá que publicou, desbloqueei esses dias, aí vi lá que publicou uma foto com a amante, escrevendo assim: "Eu te amo", né, "Ah, meu amor", "Ah, não sei o quê". Eu acho que eles se combinam. Eu tenho uma amante, eu tenho uma mentorada que ela fala assim para mim: "Ai, Sheila, eu acho que eles 2 se combinam, mais eles 2 do que nós 2, né, combinamos. A gente sempre foi muito diferente, eu muito trabalhadora, estudiosa, ele já é mais noturno, mais da balada, da bebida, e eu não sou assim. Infelizmente, se você é aliança, se você passa por essa questão, você vê dessa maneira, e se você é aliança dessa pessoa, você deveria ter pensado nisso antes de ter feito aliança. Agora que fez, é realmente pagar o preço pela conversão do outro, pela transformação. Deus, ele pode transformar qualquer ser humano. E é o que ele quer, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E eu acredito, a minha fé, irmãos, se você não tem fé, eu tenho por mim, por você, é de que todo aquele que nós intercedermos, nem que seja no último suspiro de vida, essa pessoa vai conhecer a Deus para salvação. Ah, Sheila, mas eu não quero esperar tudo isso não. Não, é óbvio, é por isso que você tem que lutar hoje. Lutar, orar, se converter dos seus maus caminhos, observar onde você errou, se transformar, porque aí já é 50%, né, transformado. Sheila, voltar 100% para o meu marido voltar? Obviamente que não, irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados, e esse aperfeiçoamento é ao longo da vida, porque a vida é um processo. O que aconteceu hoje é a soma dos erros dos 2 dentro do casamento. Então hoje eu observo aonde eu errei, vejo como ser melhor, como me transformar, quebro as alianças ímpias espirituais que eu gerei, rompo, né, renuncio às maldições, e ali eu começo a receber o favor de Deus nessa área, nessa vida. Deus não é aquele que cura, não é aquele que abre porta de emprego, aquele que prospera, é aquele que restaura as vidas também, é aquele que convence o outro da justiça, do juízo e do pecado e traz para casa, que inclina o coração, como Provérbios 21 diz. Então, voltando ao tema, será que ama o amante? Eu vou usar um exemplo para vocês que eu costumo usar nas mentorias, que é do Roberto Justus. Roberto Justo, atualmente, ele é casado com a Ana Paula, não sei falar o sobrenome dela, não me ensinaram ainda, né? E aí vamos observar esse casal para vocês poderem entender desde a perspectiva da psicologia humana. Roberto Justo, Ana Paula é o quinto ou sexto casamento dele, como eu não tenho certeza de quantas vezes ele já se casou, mas eu sei que já foram 5 ou 6 vezes que ele já se casou. E, obviamente, irmãos, para que ele tenha se casado tantas vezes, ele não casou falando para a pessoa: "Não, olha, eu não sei se eu amo você, eu amo a minha primeira mulher". Obviamente que não. Para todas elas, ele falou que amava. E você vê que ele é um homem que aparentemente é fácil de se lidar. "Ah, meu amor", é um homem ao estilo romântico, o negócio dele é Frank Sinatra, ele geralmente, né, aparentemente trata muito bem as mulheres, mas olha só, ele tem uma entrevista, um podcast com a Luciana Gimenez, que lá ele fala 5 coisas que ele impôs antes do casamento, que a Ana Paula queria casar, ele falou: "Tudo bem, eu caso, mas tem 5 coisas que eu não negocio". Por quê? Porque são de experiências passadas. Então, eu não lembro todas as 5, mas eu sei que uma era que tinha que dormir com o ar-condicionado ligado no 18, a outra é que não podia ter cachorro, que ele falou que estava de saco cheio do tapete da sala dele ser piniquinho de cachorro, a outra é que ele não teria filhos, né, a outra, eu não lembro, e a outra também eu não lembro, né, eu sei que eram 5 imposições que ele colocou, do qual a mulher dele, não podia nunca desejar, porque ele não abriria a mão para casar. E ela aceitou.
Eu lembro dessas situações, porque seria acho que as outras 2 eu não sei se eu aceitaria talvez, mas essas 3 eu sei que eu não aceitaria. Dormir em quarto, porque assim, refresca o quarto, depois desliga, né. Filhos, né, ou seja, hoje ela tem 30 e poucos anos, ele já tem 60 e poucos, mas ela tem 30 e poucos. Quando ela casou há 5, 6 anos atrás, ela tinha 20 e poucos anos. Que mulher nessa idade que não está pensando em formar família e ter filhos? Ah, e o cachorro? Ah, tudo bem, eu mesma, a Sheila, não era afim de cachorro. Minha filha chorou por tantos anos até que eu decidi dar, e hoje o cachorro é mais apegado a mim, eu acho que eu sou a que mais amo o cachorrinho aqui em casa, né. Então assim, dentro dessa questão, você percebe o que que eu quero trazer afinal com isso aqui, para você entender que eles estão ficando juntos sob um acordo. Gente, se tem acordos assim, dessa maneira, é porque não é amor. Mas vai lá olhar para você ver se não parece ser amor. Vai lá olhar para ver se não fala meu amor. Vai lá olhar para ver se não diz eu te amo. Vai lá olhar para ver se as pessoas não os tratam como se realmente aquilo fosse genuíno e eterno. Ô Sheila, mas para casar, eu sou sua mentorada, você já falou que deveria ter existido acordos. Sim, mas tem acordos que, por exemplo, assim, casamento sem multiplicação não é casamento para Deus. O propósito do casamento é herança, os filhos. O Senhor quer unir homem e mulher para procriação. Então, já ali, dentro desse acordo que eles iniciaram, já inicia com uma quebra de acordo. Acordo para ser um amor divino. Porque o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que também existe o amor pecaminoso. Qual é o amor pecaminoso? É o amor da palavra que diz lá em 1 João 2, que diz assim, 1 João 2 diz assim: "Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele." Ô, Sheila, ainda não entendi aonde entra o justo e a Ana Paula aí. Vou continuar para você entender. Porque tudo que há no mundo Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, ou seja, a arrogância, o orgulho da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que é a sua concupiscência? Lembra? Os seus desejos da carne, os seus desejos dos olhos, ele também vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, casamento não termina. Não pode terminar casamento. É anticristo isso. Por isso que Deus fala lá que o que ele uniu, que o homem não separe, porque nós não temos poder para separar. Então, tudo que está fora de Deus é o amor pelo mundo, pela concupiscência da carne, o amor pela concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho da vida. Então, dentro disso entra o que nós chamamos como o amor pecaminoso. Gente, o amor é mandamento. Nós cristãos, nós somos chamados a amar como ninguém mais no mundo é, a ponto que Deus pede para a gente amar os nossos inimigos. Ah, então eu vou colocar minha inimiga aqui, cuidar, tratar? Obviamente que não. Mas você não precisa, Deus está dizendo assim, não a odeie, não deseje mal para ela, ora por ela, intercede por ele. Por quê? Porque isso vai trazer benefícios para a sua vida. Então, esse amor que faz mal ao próximo, ele não pode ser um amor de Deus que vai ser abençoado. Então ele não pode ser amor, ele tem cara de amor, ele parece com amor, mas não é amor. Aí lá no livro de Provérbios, quando Salomão, e a gente tem que considerar as palavras de Salomão, porque ele teve mais de 1000 mulheres,
ele vai falar lá no Provérbios 5 e 7 sobre para a gente tomar cuidado, para o homem tomar cuidado com os desejos pela amante, pela lascívia da carne, tomar cuidado com as paixões que ela pode causar. Por quê? Porque isso é um encantamento. Como assim um encantamento? Vamos voltar na questão Justus e Ana Paula? Olha só, ela é uma mulher jovem, ele tem a idade do pai dela, ela jovem, bonita. Antigamente, eu falei isso, eu falo isso para as minhas mentoradas, né? Eu lembro que eu seguia ela antigamente, porque eu sempre achei ela uma mulher fina, bonita, elegante, e é mesmo. O fato dela estar vivendo uma segunda aliança não tira dela as suas qualidades, né? Eu lembro que ela publicava lá, fazia fotos, né? Que ela é modelo fotográfica, ela fazia foto com as blusinhas do Bom Retiro. Quem não conhece o Bom Retiro aqui em São Paulo é uma rua de fabricantes de roupa, né? Para lojista. E aí ela colocava o link, você clicava e comprava as blusinhas lá em R$ 100, R$ 150. Hoje, se você clica nos links, é 2.000, 2.500. Uma sandalinha, outro dia que eu vi lá, tão bonitinha, eu na minha inocência falei, nossa, com esse valor aí eu compro 7. Subiu o cachê da pessoa, gente. Ai, Sheila, mas também não fala desse jeito, ai. Tô mentindo? É troca, irmãos. Ela aceita não ter filho, ela aceita não ter cachorro, ela aceita não ter o ar, ela aceita ter o ar condicionado, ela aceita as outras duas coisas lá que eu não lembro. A troco do quê? Gente, Roberto Justo é o considerado o melhor publicitário do Brasil. Nessa entrevista que eu cito, que é dele com a Luciana Gimenez, que ele fala sobre essas 5 imposições que ele colocou para Ana Paula, ele fala que não é ele, é as pessoas que ele contrata. E então ele é muito bom mesmo, porque ele sabe contratar. Então a agência dele fez ela. Relacionamento de troca. E ele, o que que ganha com isso, Sheila? Se ele é rico, poderoso, famoso, gente, ele ganha status, troféu. Ela é o troféu dele. E de onde eu tirei isso? Rei Assuero. Quando você vai ler sobre lá na história de Esther, você vai ver que Vasti era um troféu para ele. E a virgem agora, Esther, também era o troféu dele. Ele não precisava de dinheiro, ele precisa da beleza, da juventude, o objeto de desejo, gente. Quando eu tinha empresa lá de treinamento, eu lembro que dentro dessas empresas tinha o pessoal da empresa de marketing multinível, por exemplo, que aí eu lembro que tinha um cara que ele ganhou lá uma Lamborghini, e aí essa Lamborghini, ele foi lá na Europa, e aí ele entrou na fábrica, escolheu a cor, os bancos, os acessórios e não sei o quê, e quando ele ia subir ali no palco, a gente fazia a história dele, a gente criava a história dele, eu falava, a gente coloca a história. Por quê? Porque isso gera para ele credibilidade, dá para ele status, é o troféu dele. Então as pessoas veem aquilo e as pessoas desejam. Dentro da neurociência, né? Isso é o neuro do espelhamento. Então as pessoas veem hoje o Justo com ela, é o Lamborghini, gente. Entende? O objeto de desejo. Então, ele se torna ali, dentro do ciclo, né, dos homens, você vê que ele gosta de ser casado. Status, ele gosta desse status. Muito bem casado. Olha as ex dele, gente. Eliana, Ticiane, teve outras também que eu não lembro, né? Aquela que foi do Senna, Adriane Galisteu. Mas, Sheila, e aí? Ô, gente, vocês percebem que, assim como se unem, sem grande perspectiva de viver um grande amor, também se separam? Mas e meu marido, Sheila, que não tem o status, o dinheiro que o Roberto Justo, o que que é aquela amante? É o troféuzinho dele, entende? Aí veio lá você, esposa rixosa, que a família não gostava, porque estava sempre envolvida nas confusões, aí chega a amante. Tem amante que é pior que as esposas, né? Mas normalmente não. Normalmente elas realmente entram justamente pelas diferenças.
Ou até as esposas, elas acharem que as esposas já perderam o interesse para elas começarem a mostrar as asinhas, né. Casamento não acaba, gente, aliança não acaba, por isso que a Bíblia deixa claro que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas então por que que você está vendo lá seu cônjuge, seu marido, sua esposa colocando: "Ai, te amo, meu amor, ai, não sei o quê". É o amor pecaminoso. Essa história de que a gente, nós cristãos, temos que aceitar toda forma de amor, isso é amor pecaminoso, gente. Deus condena isso. E é por isso que o mundo está tão perdido, que as pessoas olham e acreditam que existe o amor fora da vontade perfeita de Deus. Que torna um amor pecaminoso? Eu comecei a refletir sobre isso, é quando ele está direcionado a coisas, pessoas erradas. A não ameis o mundo, não está isso não está direcionado a você não amar ao teu próximo, está direcionado a você não amar as práticas das pessoas que estão amando mais ao mundo do que a Deus, porque quem ama a Deus, ele vai olhar e ele vai falar: "Senhor, me dá amor por essa mulher, me dá amor por esse homem". Você que está aqui lutando, você não tem que orar dizendo assim: "Senhor, tira o amor pelo meu marido, tira o amor pela minha esposa". Não, você tem que orar e falar: "Senhor, me dá amor suficiente por ele para lutar, porém não mais do que amar a mim a ponto de viver sofrendo por ele ou pelas práticas que ele estava enfrentando, e muito menos mais do que amar o Senhor a ponto dele se tornar o meu ídolo". Mas se você está orando, me tira o amor, você vai sofrer um pouquinho mais, né. Por quê? Porque imagina você sem amar nada, e aí chega esse momento que a gente acha que não ama mais, e tendo que lutar, se torna um pouquinho mais difícil, né. Então assim, pela fé, irmãos, o cristão ele é capaz de vencer o mundo. E esse mundo que a Bíblia se refere é o mundo que ele está sendo controlado pelo diabo. A gente, né, lá no livro de Tiago diz que a gente não pode ter a 2 senhores. Então fazer a vontade de Deus, ela é um pouco mais difícil mesmo. Fazer a vontade do diabo não, porque senão ninguém faria. Mas assim, irmãos, a gente precisa ter noção também, e isso é algo que eu trato muito em mentoria, tirando quando a gente vai falar sobre temas de religiosidade, né, porque tem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que passa por anos na igreja e se crê crente, se crê convertido, né. E eu não era nada convertida não, eu era religiosa. E isso é muito mais comum em pessoas, principalmente que são cristãos há muito tempo e de berço, né. Os novos convertidos, eles ainda entendem muito pouco, né, para se tornar um religioso até. Mas os de berço principalmente, né, minha uma mentorada de hoje de manhã, ela falou assim, né, que a melhor amiga dela é cristã de berço, e falou assim para ela: "Não, fulana, Deus não quer ninguém triste não, que essa história de primeira, segunda, terceira aliança aí não existe não, teologia da felicidade, né". Isso aí, a pessoa nunca leu a Bíblia, né, irmãos, porque o que tem na Bíblia é Deus corrigindo os nossos erros, nossos pecados, principalmente com maldição, né. Então quando nós realmente nos convertemos, irmãos, nós somos retirados desse mundo. "Oi? Como assim, Sheila, eu sou retirada?" É, nós somos retirados do sistema do mundo, do sistema das trevas, desse reino de Satanás, né. Se a gente ainda, ficar, como é que diz isso? Coqueteando, em português, paquerando as coisas do mundo, é que a gente ainda não foi transformado, né. A gente ainda não foi transferido de reino. Então a gente precisa entender se nós já estamos convertidos, se a gente já olha as coisas do mundo com outros olhos. Eu olho as coisas, eh, e eu sinto nojo, sinto mesmo, eu olho e sinto pena. Eu estava falando outro dia na mesa de amigos, né, eu tenho amigos de infância que a gente não precisa terminar a amizade, a gente tem que dar o bom exemplo. E teve uma brincadeira lá que uma das amigas falou assim para outra: "Fulana,
faz isso, aí a fulana falou: "Não, eu sou crente", realmente ela vai na igreja. Aí a que pediu para ela fazer aquilo, não convém, né, expor, assim, as pessoas, deu risada, falou: "KKKK, você quer? Não, você não. Achei, eu até concordo, mas você, pode parar com essa história aí, vai, faz, faz, faz", dentro da brincadeira, né. Mas Sheila, você estava ali na mesa, né, pra quem é minha mentorada, eu já cansei de falar, né, para de ficar paquerando, né, as coisas do mundo, né. Tem pessoas que falam assim pra mim: ai, eu amo beber, Ai, eu amo, eu amo. Nossa, ai, Sheila, não consigo me livrar do cigarro, mas eu fumo escondidinha, né". Ou: "Nossa, eu não po eu deixei o cigarro, mas eu continuo ali, assim, eu vejo as pessoas fumando, eu preciso sair de perto", né, ou seja, tá paquerando o cigarro. E muitas vezes as pessoas, dentro do seu próprio legalismo, ela acredita que, pelo fato dela não estar consumindo, ela foi colocada por Deus em outro patamar. Aqui a passagem que a gente leu de João não diz para você não participeis do mundo, diz para você não amar o mundo, né. Não ame o mundo. Por quê? Porque isso significa que quando a fonte é errada, indica que o amor é pecaminoso. Que fonte você está falando, Sheila? É a fonte da concupiscência que a Bíblia disse aqui, concupiscência da carne, a fonte da concupiscência dos olhos, da soberba, do orgulho, né. Então, a capacidade de amar, irmãos, vem de Deus, mas quando a gente está nesse amor mundano, sabe, o que a gente realmente está amando, olha só o que seu cônjuge que está perdido ama realmente, ele ama os desejos, a luxúria e a vanglória. Os desejos os desejos da carne, né, a luxúria são pecados individuais. A gente pode até fazer escondido. Agora a vanglória não. A vanglória, a gente quer que as demais pessoas vejam. Então, por exemplo, estão publicando foto lá no Instagram, eles querem ser vangloriado. "Ai, saí de um casamento, tá vendo? Olha como eu era infeliz, agora olha como é que eu tô alegre". Da onde eu tirei isso? Do próprio rei Assuero. O rei Assuero, quando você vai lá ler o livro de Esther, você vai ver que ele se auto-vangloriava, ele exibia o seu poder, ele exibia a sua riqueza, a vanglória. A pessoa, ela é hedemonista, né, ou seja, ela só olha para ela mesma, para os desejos dela mesma, para a vontade delas mesmo, para o eu, a minha vontade, o que eu quero, eu. Lá no livro de Provérbios fala, né, que a pessoa que é assim, ela tem 2 sanguessuga, né, sanguessuga é aquele bicho que suga, né, e o nome é Dada, tudo para mim, tudo para mim, tudo para o meu deleite, tudo irmãos, andar com Cristo não é assim não, é tudo por Ele, para Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, é a vontade dEle, é a permissão dEle, é a direção dEle. Então, quando ele falou assim que odeia o divórcio, então ele falou, então para mim isso não me cabe. "Ô Sheila, mas o que eu vou fazer agora que meu cônjuge não é cristão, não é cristã?". Você vai orar para essa conversão. Você vai orar para ele ser transportado de reino, e isso está na Bíblia. Quando eu falei aqui, né, que quando a gente ainda não se converteu, porque nós não fomos transferidos de reino, está na palavra que eu não lembro ontem aonde, mas diz assim, que ele veio, né, para transportar, né, nós do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, aonde há remissão e redenção de pecados. Eu não lembro exatamente onde está essa passagem, mas está na Bíblia. Então, nós precisamos entender que o que eles estão vivendo lá, não existe amor divino. Gente, o amor, o casamento, a relação íntima do casal da primeira aliança é um culto para Deus. Assim como o amor, o dito amor, amor Roberto Justus,
a relação íntima de um casal que não é uma aliança com Deus, é um culto a Satanás. Por isso que existe aliança ímpia, por isso que existe aliança de alma, por isso que existe aliança de sangue. São todas as alianças, que é por isso que precisa o cônjuge se arrepender, porque a única coisa capaz de quebrar, romper essas alianças é o arrependimento. Ele precisa se arrepender para ele resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. Então ali sai a maldição dessas alianças. João 17 diz que se vós foste do mundo, o mundo te amaria, mas porque eu vos escolhi do mundo, agora o mundo vos odeia. Então, se você ou a sua vida, se a sua vida hoje não tem essas marcas, está precisando mudar de reino ainda. Fomos enviados ao mundo, mas não somos dele, e não devemos amá-lo. Irmãos, para a gente vencer essa batalha, a gente precisa entrar no primor do Senhor. No primor do Senhor. Essas coisas que eu citei para vocês, né, desejo, luxúria e vanglória, elas nascem desse amor pelo mundo. Ô Sheila, então quer dizer que eu não posso amar o pôr do sol? Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui, né, eu tenho uma vista super bonita pôr do sol. Pode, você pode amar o pôr do sol. Porque a gente precisa entender que Deus, quando ele cria o amor, que o amor vem dele, ele cria na intenção de que esse amor volte para ele mesmo. Vocês entenderam a diferença do amor de Deus para o amor pecaminoso? Quem ama o mundo, irmãos, não ama o Criador, ama a criação, ama a criatura. E aí essa pessoa, ela se ama a tanto a ponto de querer saciar seus desejos lascivos, né? E se torna obstinada, a soberba da vida, né? Como diz aqui. Pode ver que você pode falar, 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 mas o orgulho dessa pessoa não deixa ela se inclinar, então se torna aquela questão exagerada da vanglória, né, dela mesma, de não, agora eu vou ser feliz, né? A pessoa, é muito fácil você ver isso, por exemplo, em pessoas famosas, né, que você vê que eles são heróis das suas próprias histórias, né? Eles não conseguem enxergar Deus na história deles. Por quê? Porque eles amam mais a ele mesmo. Irmãos, a gente também pode, tá amando através desse amor pecaminoso, que é esse amor de amar ao cônjuge mais do que a Deus. Esse amor entre duas pessoas do mesmo sexo, que a gente hoje dizem que a gente tem que aceitar, né, ele também é direcionado, ele também aponta para um alvo errado. Porque ele vem de uma fonte que não é uma fonte divina, né? Deus condena isso. Lá em Romanos 1, eu marquei aqui que Deus, a ira de Deus, ela vai se revelar. Ela vai se revelar, né? Por isso que Deus, ele entrega os seres humanos nas suas próprias imundícies, nas suas paixões infâmias, diz aqui em Romanos. Isso é muito forte, irmãos. A gente precisa observar. A gente precisa observar, porque muitas vezes é uma maneira de se rebelar contra Deus. E há amores que eles estão fora mesmo dos limites estabelecidos por Deus, né? São os amores que realmente não são amor. Então, assim, a gente não deve ceder esse amor pelo mundo. Isso é mentira, mentira de Satanás, né? Outro dia eu vi
uma frase que ela vem muito a essa questão. Uma das ADMs do Restaura-me, ela falou que ela ouviu de um rabino que falou assim, que se a gente for observar o amor da graça, ele é muito mais puxado do que o amor da lei, da época da lei. Por exemplo, ela usou a lei do adultério, né? Na lei, se você fosse pego em adultério, você seria apedrejado e morto. Na lei, se você fosse pego. Então, Sheila, mas a pessoa era apedrejada e morta, mas se ela fosse pega, se ela não fosse pega, entraria um espírito dos ciúmes, está lá em número 5, entraria um espírito dos ciúmes no cônjuge, e aí ele ia lá e apresentava um sacrifício para aquele espírito sair da vida deles. Agora, na graça, não tem isso não. A pessoa, ela não vai ser apedrejada e morta, mas o preço espiritual que ela vai pagar é outro. É tanta destruição que traz as maldições causadas pelo adultério, irmãos, que é difícil até da gente nomear aqui. Então, dentro da graça, né, a lei do adultério ela é muito mais puxada, porque só de você pensar, você já está pecando, né? Então, é muito, realmente, servir a Deus, irmãos, ele é muito difícil mesmo. E é esse difícil que vai trazer paz, alegria, o amor genuíno e verdadeiro, a restauração, a transformação, a graça, a misericórdia, o amor, a salvação. O amor, eu coloquei aqui, o amor não é definido por permitir que aqueles que você ama tenham tudo aquilo que eles querem, só porque eles querem. Isso é muito comum a gente ver no relacionamento entre pais e filhos, né? A gente não dá tudo para os nossos filhos só porque eles querem, né? A gente não faz isso. Por quê? Porque eles podem se destruir. Então, existe a teologia da serpente, né? Que quer falar assim, ó, que Deus tem coisa melhor aí fora, mas Deus não te deixa acessar, porque senão você vai ser muito feliz. Isso é a teologia da serpente lá do Éden, né? Quando foi lá tentar a Eva, a mulher. Isso é teologia da serpente, irmãos. Isso não é de Deus. Como assim que Deus criou o mundo e agora ele não vai deixar eu acessar as coisas do mundo que é boas para mim? Não, se Deus falou que não é bom, é porque não é bom. Mas, Sheila, e o que cabe a nós, né? O que cabe a nós, irmãos, é ter o conhecimento verdadeiro, não só o conhecimento, não basta só eu conhecer, mas também crer. Viver pela luz, não viver em trevas. Amar, como a palavra de 1 Coríntios fala, o que é o amor verdadeiro, né? É amar daquele jeito, a ponto de você respeitar o outro. Respeita, Deus respeita. Deus nos respeita, a gente tem que respeitar as escolhas do outro, porque tem pessoas que estão lá chorando, pedindo, volta para mim, e Deus, isso é adultério, você vai morrer, né? Isso acontece mesmo, né? As pessoas falam assim com o outro, né? A gente precisa respeitar, respeita o seu marido, a decisão dele, respeita a sua mulher, respeita pessoas, né? Para que ela possa sentir falta e voltar para você. Dê espaço para essa pessoa lembrar de você. Dê espaço para essa pessoa querer estar com você, lembrar, né? O amor é dom supremo, 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine, né? Ou seja, sem valor nenhum. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba, né? E com isso eu termino, né, dizendo para vocês, irmãos, que com toda certeza, se você persistir até o Senhor entregar de volta a sua família, completamente restaurada pelo poder do sacrifício da cruz, essa é a maior, como eu posso dizer para você, essa é a recompensa de Cristo pelo seu sacrifício. Irmãos, você imagina você entregar seu filho por amor a outras pessoas e essas pessoas não valorizar o seu sacrifício, do seu e do seu filho? Deus se importa. Deus se importa. Se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários que uma palavra de o amor verdadeiro só é o amor vinda do trono de Deus. O amor verdadeiro só é o amor vindo do trono de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome de Jesus, a casa, a família, o marido, os filhos, e que tudo seja para a glória do nome dele. Amém?